Boa noite, hoje é o episódio 92 da minha saga de gravar um vídeo por dia todo dia e por um ano para ter 365 vídeos de falar sobre algum assunto específico, algum tema, alguma abordagem, de mostrar uma perspectiva da minha realidade, uma visão. E é claro que cada pessoa tem uma perspectiva, uma realidade, uma visão diferente. Que a ideia de fazer esses vídeos de deixar como um diário, como um vlog, da perspectiva que eu tenho atual e de como eu enxergo o mundo, para que meu eu do futuro possa fazer uma retrospectiva e ver como ele pensava, como eu penso agora, né? E saber se eu mudei ou se eu estou pensando de uma forma diferente. E é claro que talvez os assuntos, os temas, as perspectivas, a filosofia que eu trago aqui agora, nos dias que se passam, com certeza, e muitas já mudaram, e porque através de reflexões com amigos, com parentes, com pessoas, eu já tenho muitas novas abordagens e outras reflexões diferentes do que eu já gravei o vídeo. E às vezes eu me sinto um pouco defasado em alguns temas ou alguns assuntos, porque às vezes eu falo ou abordo algum tema hoje e amanhã faço reflexões com muitas pessoas e já muda completamente, né? Mas a ideia é que, assim como quando eu fiz 14 anos de idade, eu fiz uma cápsula do tempo de alguns conceitos. Agora também estou fazendo muito alguns conceitos, né, específicos, para ver daqui 20, 30 anos o que eu iria pensar desses conceitos, né? E hoje eu queria falar sobre a melancolia. A melancolia, né, é um sentimento de tristeza, mas é uma tristeza, não uma tristeza associada igual a nostalgia de querer voltar para um passado que já foi vivido e ter essa experiência de novo de volta, né, no tempo atual. Mas é uma melancolia, um sentimento de buscar nas profundezas da existência e da realidade uma compreensão um pouco mais completa, né? E essa compreensão um pouco mais completa da realidade, de estar sempre querendo buscar isso, tem um certo peso. Eu não sei explicar se é um peso emocional, se é um peso da alma, se é um peso espiritual, porque é uma tristeza que não há a questão de choro, né? É uma tristeza que sentir essa percepção de que pensar muito a fundo traz um desconforto tão grande que esse desconforto grande traz uma, uma solidão, né? Mas não é uma solidão, é uma solidão associada a uma solitude, né? Como pelo menos eu faço, né? Para lidar com isso, né? Com essa melancolia. Essa melancolia, para mim, ela está muito mais associada ao desejo, ao anseio de que as pessoas tenham essa percepção do todo que eu tenho, e isso eu acho um pouco injusto, porque cada um tem o direito de pensar e enxergar de acordo com a sua perspectiva, mas entender que todas as pessoas têm a sua própria perspectiva da realidade e que a perspectiva do todo ela é de certa forma insignificante. Ela me traz uma solidão e uma tristeza de que talvez só eu queira buscar o todo, né? Mas com certeza tem muitas pessoas que buscam pensar no todo como um todo e que eu não tô só sozinho, que eu só não sei onde estão essas pessoas, né, no caso, né? E essas reflexões de querer buscar cada vez mais entender e compreender as questões humanas, as questões da sociedade, como funciona como um todo, para mim me deixa como um vazio, mas não um vazio de ausência de algo, mas um vazio sem uma certa completude, porque eu sei que falta algo, e esse algo eu não sei o que é. É estranho isso, né? E querer buscar, entender e compreender é estar incansavelmente tentando buscar preencher esse vazio que eu não sei o que é
e eu não sei se ele é preenchido com algo, mas que eu sei que para eu me satisfazer, eu não posso parar de buscá-lo, porque buscá-lo é uma forma de mostrar de que eu estou tendo um certo sentido e propósito na minha vida. Daria para explicar isso? Não sei se meu eu do futuro vai entender isso. Claro que hoje eu entendo um pouco mais do que eu entendi há 14 anos atrás, e que essa melancolia de hoje em dia está muito mais associada de querer provar algo às pessoas por... É porque é interessante isso, né? E eu quero mostrar que não necessariamente é ter dinheiro, né? Não é sobre ter, é sobre ser. Para eu provar isso de certa forma, eu teria que ter dinheiro o suficientemente para dar e distribuir para o maior número de pessoas possível, porque eu dando dinheiro para o maior número de pessoas possível, talvez elas passem a enxergar e entender que não é sobre ter realmente, que é sobre ser, né? Mas que nas condições, nas perspectivas da realidade de todas as pessoas que eu conheço, tá todo mundo incansavelmente buscando, né, ter uma casa própria, ter dinheiro, ter uma viagem, ter suas realizações pessoais, e que talvez um significado maior de sentido e de propósito da própria existência em si é sobre ser humano, né? Ser honesto, ser justo, ser fraterno, ser uma pessoa de muito respeito, justiça, e que para isso, para que talvez as pessoas tenham essa perspectiva, elas teriam que cessar esse desejo sobre ter, né? E que talvez todos os seres humanos não poderiam ter isso, né? Só algumas pessoas. Mas que eu pudesse provar isso para aqueles que estão próximos de mim, eu teria que achar algum mecanismo, alguma forma de que todos tenham dinheiro e que eles, de certa forma, eles não poderiam mais pensar em buscar ter dinheiro, e aí talvez entenderiam que realmente é sobre ser, né? Não sobre buscar incansavelmente ter o dinheiro em si, né? Mas que tudo é construído, a forma como as coisas é moldada, é para que a gente tenha esse pensamento e essa necessidade, essa escassez de nos completar e nos buscarmos sempre o conforto financeiro. Ah, bom, enfim, acho que eu fugi um pouco do assunto. Estava falando sobre a melancolia e como ela está muito presente na minha vida, mas não como um vazio existencial, mas como uma forma de que me dá energia, e a forma como eu transmutei essa solidão e esses pensamentos que de certa forma negativos, né? Mas eu os transmutei para que eles me preenchem, eles me preencham como um propósito de vida, né? Então, mesmo que eu entenda ou acho que eu tenho essa percepção de compreensão, de entendimento da realidade, de nada serve se eu não consigo transmitir ou realizar ou conquistar algo que seja de fator de soma para o máximo de pessoas possíveis ao meu redor, né? Porque enxergar e vislumbrar é uma coisa, agora realizar e fazer acontecer é outra, né? Então, muito das coisas que são reais em si, elas na verdade só são reais quando se você se materializa elas, né? E uma das maiores tristezas para mim é a constante luta de saber que fazer o mal ou, entre aspas, fazer a coisa errada é muito fácil. É muito, muito, muito fácil fazer coisa errada. No sentido de conquistar, realizar no âmbito financeiro e ter a realização financeira de forma rápida, né? Mas como uma forma de você manipular, ou induzir, ou conduzir, ou mexer com sonhos, realizações, ambições e desejos das pessoas para ter uma realização pessoal, né? E essa constante luta e batalha, eu preciso estar sempre afirmando e buscando dentro de mim,
de que ainda assim não é uma coisa que seria certa a se fazer, né? Porque andar pelas linhas corretas, de forma coerente, naquilo que eu acredito, nos meus princípios e valores humanos, seria o melhor caminho para que eu pudesse atingir os meus objetivos, para ter uma satisfação, não pessoal, mas uma satisfação coletiva. Isso é estranho, talvez eu nem entenda direito o que eu estou falando e seja só palavras, né, saindo da minha boca. Mas que talvez o meu eu do futuro entende ou compreende, ou já se sentiu realizado, e que essa melancolia esteja um pouco mais aliviada pela sua realização do seu sonho coletivo, né? Mas eu não sei, é uma jornada interessante, né, para os próximos 10, 11 anos, de que vislumbrar o caminho certo e coerente é uma coisa, agora realizá-lo e buscá-lo incessantemente é outro, né? Que entre pensar e realizar existe um esforço tão grande que eu fico às vezes um pouco atentado em seguir por um caminho que não exigiria tanto esforço. Mas eu acredito que se fosse por um caminho que não exigisse tanto esforço, eu não teria a completude da realização pessoal no âmbito coletivo, né? E que para mim faria mais sentido assim, né? Mesmo que hoje, ou nos dias, ou nos anos recentes, há muito sofrimento e dor e batalha para isso, mas que faz parte, né, da compreensão, até mesmo da realidade como um todo, da minha perspectiva da minha realidade. Ou que talvez eu esteja em um devaneio de uma loucura tão grande que eu não possa compreender e que para me adaptar e não ser realmente taxado como muito louco, eu apenas aceito a ideia de validação. Acho que eu fiz um vídeo sobre a validação do coletivismo, né? Mas, não sei. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje, um pouco da minha opinião com relação a esse tema da melancolia, é de que talvez essa solidão, esse sentido de que existe um certo peso da alma, de ter um certo nível de consciência, e que eu entendo e compreendo que ainda não é uma consciência de mim mesmo por completa, porque existe muitos degraus ainda para eu subir e compreender. Ele traz um vazio, e talvez esse vazio existencial é muito grande e uma dor insuportável, mas que a médio e longo prazo, apesar das dores e do sofrimento, conhecer a ti mesmo traz uma satisfação pessoal muito grande, mas não só pessoal, mas uma satisfação para o coletivo como um todo muito grande. E isso é o que está agradando, né, a mim. É isso. Obrigado para quem viu até aqui. E até amanhã no vídeo 92. 92 não, 93, né? Até amanhã no vídeo 93.